Olá, amigos. É com imenso prazer que quero apresentar a vocês o professor João Vitorino, administrador de empresas, analista de sistemas, pós-graduado em finanças, mestre em administração, 17 anos de experiência em consultoria empresarial, professor de pós-graduação, coordenador de MBA, coaching, empresário e palestrante, diretor do IDAP, Instituto de Inovação, Desenvolvimento e Aprimoramento de Pessoas e Empresas. E que prazer, João, mais uma vez estarmos aqui. Podemos levar um pouco do muito que você conhece a todo o nosso público. É um prazer também mútuo, Orlando, estar aqui novamente contigo e poder aí apresentar um pouquinho mais do trabalho do IDAP para os seus telespectadores. E como o próprio nome diz, o IDAP, que é o Instituto de Desenvolvimento e Aprimoramento de Pessoas e Empresas, claro, inovando sempre, trazendo sempre coisas novas, maneiras novas das pessoas aprenderem as coisas, se aprimorarem e se desenvolverem profissionalmente. E como inovação é a palavra de ordem aqui no IDAP, né? O João, mais uma vez, inovou e nós tivemos o grande prazer de acompanhar o pessoal do IDAP, junto com um grupo de pessoas vindos não só individualmente, que aqui no IDAP você pode individualmente se matricular em um dos cursos, ou através da empresa que você faz parte, da empresa que você é proprietário, para que vivêssemos ali então uma experiência vivencial maravilhosa, um treinamento muito importante e que você vai acompanhando conosco os momentos que ali vivenciamos. E João, comenta um pouco para a gente, fala para o nosso público exatamente sobre esse projeto tão inovador que nós tivemos o prazer de presenciar ali. Então, Orlando, o IDAP já desenvolve esse tipo de trabalho há 5 anos junto às empresas. Já é um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 17 anos, né, na área de consultoria e de treinamento, que culminou nesse segundo semestre de 2011 num projeto aberto para o público também em geral, não somente para as empresas. Ele tem como objetivo as empresas mandarem parte de seus funcionários, né, ou também as pessoas individualmente participarem de um treinamento e um desenvolvimento chamado Team Working. Né? Então, é essa inovação que a gente trouxe através desse treinamento vivencial, permitindo aos participantes interagirem e entenderem e serem estimulados para o desenvolvimento de equipes de trabalho, que é um dos grandes problemas hoje, de uma maneira em geral, das empresas, no sentido de terem as pessoas encontrando soluções, encontrando formas de atingir resultados coletivamente e não somente individualmente. Aliás, hoje, né, nós temos esse grave defeito, muitas pessoas agem individualmente, até por não conhecerem os meios de o fazerem coletivamente, né, que torna tudo tão mais fácil, tão mais simples, tão mais possível de se realizar, né, João? E fala para a gente exatamente sobre esse aspecto, sobre esse lado do treinamento, que começou exatamente fazendo com que cada um descobrisse que animal existe dentro de si, não é? Isso, exatamente. No sentido mesmo de sair do lugar comum, né? Permitir também para quem participasse ter o que a gente procura dizer da motivação, né? Ser um ambiente também gostoso. E por vezes as empresas às vezes perdem isso, né? de tornar o ambiente propício para que as pessoas possam desenvolver os seus potenciais. E o ambiente foi isso, né? A gente saiu daqui com o grupo, né? Foi um ônibus que já saiu preparado para isso, e as pessoas puderam, ao longo do próprio trajeto, se conhecerem um pouquinho. Né? Eles, na semana anterior, eles já preencheram um questionário via internet, né, que a gente estruturou, e isso permitiu a gente conhecer um pouquinho de cada um. Então, durante o trajeto, eles foram olhando um pouquinho a história deles, conhecendo a história, enxergando eles, as características deles. E, ao chegar no local de treinamento, uma das primeiras ações foi exatamente apresentar para eles isso que você falou, né? Que animal que eles se enquadrariam. Né? E, basicamente, são 4 animais, cada um com uma característica, que faz com que a gente possa permitir a cada participante enxergar de si as suas características comportamentais. Esse é um fator extremamente importante. Por vezes as pessoas não conseguem obter maiores resultados exatamente por não conhecerem a si mesmo. Por vezes o próprio líder da empresa, quem conduz ali a empresa, ou grupo de pessoas, não consegue conduzir bem o seu pessoal, até porque não conhece
né, detalhes dessas pessoas. Então, ali foi utilizada uma técnica, exatamente de análise comportamental, onde a gente pôde, por meio desse instrumento, identificar as características das pessoas, apresentar essas características para eles e depois colocar eles em situações vivenciais, num ambiente extremamente agradável, gostoso, e as pessoas puderam enxergar as suas dificuldades, limitações, as suas potencialidades, e a partir dali conduzir uma ação para que pudessem ser melhor. E é isso que é importante, você ter um conhecimento pleno de você mesmo, né? E ali nós fomos vivenciando, a cada etapa do treinamento, a cada etapa que nós passávamos, víamos exatamente isso estampado nas pessoas. Um conhecimento muito maior de si próprio, né? Levando então atitudes e atos coletivos que culminavam numa solução sempre agradável, né, João? Isso, estimulando, né, as pessoas, permitindo que as pessoas pudessem vivenciar, aquilo que a gente diz. Aquilo que eu vejo eu até recordo, mas aquilo que eu vivencio eu realmente aprendo. E essa é a proposta do treinamento. As pessoas se motivaram bastante, o feedback que a gente teve pós-treinamento foi maravilhoso, a interação durante o processo também foi muito grande, muito estimulante, permitindo mostrar para os participantes que o que eles estavam vivenciando ali não era diferente do que eles estão no dia a dia do trabalho. A vida nossa, muitas coisas apresentadas ali mexiam também com o lado pessoal, o lado social, não só profissional. E eu entendo que é isso também. As pessoas não estão desvinculadas, elas são únicas, sendo que cada hora elas têm um papel a desempenhar. Mas existe a possibilidade da gente, dentro de cada papel, enxergar que a gente pode ser melhor. Então, quando a gente consegue, enquanto profissional, ser melhor, isso vai melhorar também nas relações em casa. Quando a gente faz alguma coisa em que as relações em casa são melhores, a gente consegue também profissionalmente estar melhor. E esse também foi o objetivo que a gente teve nesse encontro. E o mais importante, às vezes você não tem como mudar alguma coisa em você, até por desinformação, por desconhecimento, ou até a falta de vivência, né, João? E é exatamente isso que esse treinamento levou. Vivenciar cada momento, momentos que se vivencia dentro da empresa, que vira, de repente, um tumulto no departamento, né, que o pessoal entra em pé de guerra, e ali foram momentos de descontração, levando a essas situações de estresse, de coletividade, onde todos os participantes, né, rapidamente se encontraram e viram a importância de se agir em grupo, de buscar soluções coletivas, né, que se tornaram tão mais fáceis e tão mais agradáveis. E o que é mais importante, João, uma das coisas que eu notei e que assim me agradou muito, né, foi exatamente ao final daquele dia maravilhoso, o contentamento das pessoas, a satisfação que cada um expressou e que você já vai também poder conhecer umas das pessoas que ali participaram desse curso vivencial, para expressar e mostrar a você o quanto mudou tantas coisas em um único dia, né? Às vezes a gente leva uma vida sem mudar nada na vida, e às vezes um dia bem aplicado, um dia bem vivenciado, nos faz enxergar tantas coisas que nós em muitos anos não enxergamos, não é isso? Exato, e por pequenas histórias eu procurei também passar algumas mensagens. Mensagens que, às vezes, a gente não precisa de grandes mudanças. As pessoas, às vezes, procuram soluções mirabolantes, grandes soluções, ou achar que as coisas são extremamente difíceis e precisa ser o difícil para a gente conseguir solucionar as coisas. Eu costumo dizer que não. A gente precisa procurar o simples, não o fácil. As coisas não são fáceis, mas são simples. E ali eu procurei mostrar que a simplicidade e o caminho da simplicidade é o melhor caminho para que a gente consiga solucionar os problemas, as dificuldades, encontrar soluções e resultados. Então, basicamente, a simplicidade foi uma das mensagens desse treinamento para que as pessoas conseguissem não somente ouvir. Uma coisa é ouvir, que tem que ser simples. A outra coisa é ver que a gente pode, sim, produzir um resultado, e foi em uma das dinâmicas isso, as pessoas tiveram que produzir alguns resultados, e ao produzir aquele resultado, ela conseguia enxergar se ela estava indo pelo lado complicado ou pelo lado simples. Quando a pessoa enxerga isso, na sua própria produção, naquilo que ela fez, fica mais fácil dela mudar. E esse é o primeiro ponto. A gente enxerga que
Primeiramente, a gente precisa permitir as pessoas caírem a ficha. Quando cai a ficha, é o primeiro passo. E esse treinamento permitiu isso, as pessoas terem a ficha caindo. Alguns caem um fichário, e isso é maravilhoso. Né? A gente viu pessoas maravilhosas ali expondo sentimentos, vindo realmente de dentro. E isso é maravilhoso, quando as pessoas conseguem superar limitações e elas percebem que elas podem. Elas só precisam de alguém para estimular isso. E, infelizmente, no dia a dia, às vezes elas não têm isso. As pessoas não são estimuladas. E quando elas se deparam com isso, elas veem o quanto elas têm potencial. E elas voltam para o local de trabalho bem diferente. Para o local até de convivência, família, diferentes. E isso permite a mudança. E é o que soma na sua existência, no seu grau de profissionalismo. E muitas vezes as pessoas é aquilo, né? Tem um chefe, não tem um líder, né? Tem um carrasco, não tem um companheiro, né? Tem uma pessoa pronta para te cortar a cabeça, mas jamais capaz de te conduzir ao sucesso. E isso é exatamente o diferencial aqui do IDAP, minha gente, né? Então você que é empresário, saiba, muito importante, jamais, e qualquer um de nós, isso é qualquer um de nós, né? Um dos fatores que jamais vai me fazer voltar a um lugar, ou fazer com que eu sempre vá a um lugar, atendimento, né? Se o teu funcionário não está preparado, não está treinado, não está atualizado com aquilo que ele faz, porque às vezes não é só culpa do funcionário, dão a ele uma função sem dar a ele uma orientação sobre aquilo que ele faz, como ele deve agir, como ele deve proceder, né? E ele vai passar uma imagem tão negativa da sua empresa. E vai se frustrar também, porque não foi capaz de conduzir aquilo a contento. E a partir do momento em que você tem essas informações, você fornece ao teu grupo de colaboradores as informações que eles precisam para crescerem, se desenvolverem, você tem então uma empresa ágil, né? Uma empresa assim dotada de pessoas felizes acima de tudo e buscando coletivamente as soluções. É aquilo que o João acabou de falar, né? Às vezes as pessoas têm um problema e elas tendem a, antes de entender o problema, dimensionar o problema além do que é o tamanho dele, né? E aquilo, nada é fácil na vida, mas tudo pode ser simples na vida. E é exatamente essa mensagem que se passou ali, que as pessoas puderam captar, né? E puderam entender tão rapidamente isso daí. E buscarem as soluções simples para problemas difíceis, e nós vivenciamos isso, vimos na prática como é simples realmente solucionar os problemas que a vida nos impõe, né, João? É isso mesmo. E existe técnica. Né? Como em tudo, existe uma técnica para se fazer melhor. E essa técnica a gente tem. E esse é o ponto. É preparar pessoas, preparar líderes, preparar empresas para fazer melhor. E não fazer de qualquer jeito. Você delineou muito bem. Por vezes o funcionário é colocado numa situação sem a mínima orientação. E às vezes é uma mínima orientação. Pode fazer toda a diferença. Então, como eu apresentei dentro do treinamento, uma das mensagens foi a da machadinha, por vezes para você derrubar uma árvore, aplicar, né, o golpe da maneira errada, você só vai se desgastar, você vai demorar muito para conseguir resultado. E às vezes é uma pequena inclinação do machado. Nós vamos ensinar essa pequena inclinação do machado, que faz com que a pessoa tenha menos esforço e derrube mais árvores. Que na verdade é o quê? Ela conseguir mais resultado na empresa e para ela mesma. E eu aprendi a trabalhar as ferramentas que eu preciso desenvolver mais, porque eu trabalho muito com paciente, mas não desenvolvo muito minhas relações de amizade. O que eu levo daqui hoje é que eu aprendi que todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia sempre tem uma solução. Basta você parar e refletir um pouquinho e seguir em frente.
Foi uma experiência muito positiva para mim. Eu precisava muito estar num ambiente assim, principalmente como eu faço minhas as palavras dela com relação a ser mandona, controladora. Eu tenho que melhorar muito esse meu lado. E isso aqui para mim vai ser assim muito bom para melhorar isso, né? E tentar ser cada vez mais uma profissional melhor, né? Principalmente com os meus colaboradores. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're in. Eu vou levar daqui hoje, eu acho que minha grande dificuldade é ter receio do desconhecido. E hoje foi um dia totalmente atípico. Então eu acho que isso vai me ajudar muito. O que eu levo daqui é que a primeira coisa, quando eu peguei aquela cartinha do ônibus, eu achei que um defeito meu, que eu sou muito perfeccionista, não admito o erro das outras pessoas. Eu achei que fosse só eu soubesse disso, que eu não mostrava essa intolerância. E na verdade não, é um ponto muito forte. Então foi um tapa na cara bem doído. E eu consegui entender o porquê eu sou assim, esse tubarão. E então eu levo daqui a necessidade que eu sei de mudar e respeitar o limite, a agilidade do outro, né? Então, para o que eu levo aqui, a minha necessidade de mudança, a minha necessidade de crescimento em outras áreas, a necessidade de respeito ao próximo. Então, E é isso que importa para você, empresário, para todo o teu universo de funcionários. Estarem se realizando, estarem se encontrando, estarem se aperfeiçoando, acima de tudo. E buscando a inovação, porque o mundo muda por minuto e nós temos que mudar por segundo, né, João? É o desafio hoje do mundo globalizado, né? Nós temos pessoas, empresas preparadas para essa mudança constante, né? É um desafio, e é um desafio que as pessoas precisam entender que elas precisam ser superadas a si mesmas, para conseguir superar os desafios que vêm pela frente. Ou a gente imagina que aquela barreira, ela é uma barreira, ou eu imagino que aquela barreira pode ser algo a ser transposto. E esse é o grande ponto. Hoje o mercado exige que as pessoas tenham uma nova postura, uma nova conduta frente aos problemas. Os problemas existem para todos nós, para você, para mim, para qualquer um aí dos telespectadores. A grande questão é como a gente lida com isso. O aprender a lidar torna a gente pessoas melhores, profissionais melhores, mesmo num mundo extremamente abrutalhado, competitivo, cobranças, às vezes de maneiras erradas, novamente. Às vezes é a maneira que pode fazer a grande diferença. Problemas existem, não importa o tamanho deles. O grande lance da vida é nós encontrarmos as soluções, como o João falou, simples, para todos os problemas, né? E com certeza eles vão deixando de existir, transformando a nossa vida pessoal, empresarial, né, em um ato agradável, num dia a dia feliz, num ato constante de realização, não de frustrações, porque às vezes é aquilo, você se deparar com um problema que você acha que não tem solução, é frustrante, é decepcionante, né? Não só para essa pessoa que se sente sem a condição necessária para encontrar aquela solução simples, né? Mas para todos os que envolvem aquela falta de solução, não é verdade? Exatamente. Durante esse treinamento, a gente procurou estimular também o seguinte, a partir do momento que você vê os seus pontos fortes, às vezes pode vir alguma coisa frustrante, dificuldade que você tenha. Mas quando você trabalha em cima dos seus pontos fortes, você consegue, e eu acho que todos nós já vivenciamos de alguma forma isso. Às vezes a gente passa um dia inteiro cansado, parece que o dia não rendeu, as coisas parece que não foram legais. Provavelmente você usou durante esse dia os seus pontos fracos. Quando você aprende que você pode ser estimulado ou focar nos seus pontos fortes, pode ser que você precise varar o dia e varar a noite. E parece que você está cansado, mas parece que você tem força para isso. Mas é a mesma pessoa.
Qual a diferença? É exatamente você aprender a se conhecer, aprender a ter esse direcionamento, aprender, enquanto líder também de um grupo, a saber como olhar essas pessoas. E às vezes é um olhar, às vezes é um olhar diferente, às vezes é um tom de voz, às vezes é uma maneira que você muda na expressão. E essa maneira faz toda a diferença no resultado que ela pode ter. Viu como é simples? É só treinar, é só aprender, é só ter a grande informação, né? Então, inovação, desenvolvimento, aprimoramento de pessoas e empresas, o IDAP está aqui prontinho para proporcionar a todos vocês tudo o que precisa para um desenvolvimento perfeito da sua empresa e de você pessoalmente. Então você não precisa obrigatoriamente fazer parte de um grupo, de uma empresa. Você é profissional liberal, você é empresário, pode procurar o IDAP, né? Fazer o curso, participar junto com grupos já formando, né? Para que você vá buscar um aprimoramento muito maior, um conhecimento muito melhor e, acima de tudo, ser feliz, chova ou faça sol, né, João? Exatamente. Aliás, você tocou num ponto que faz parte da visão e da missão do IDAP. É a felicidade. O IDAP tem 2 pilares dentro da sua visão e missão. Resultado e felicidade. E a felicidade a gente entende como um processo extremamente importante, porque ela é um caminho, não é um fim em si mesmo. E a felicidade, ela depende de determinadas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente possa ter talvez um peso menor, ou talvez um olhar diferente. E o que a gente ajuda e estimula e apoia é nesse sentido. Permitir às pessoas, por vezes, elas já têm a felicidade muito próxima, elas não estão sabendo enxergar isso. Outras talvez não. Elas precisem fazer algumas mudanças para que as coisas realmente se tornem melhores. Outras, talvez o esforço maior. Não importa qual desses 3 níveis, a gente tem capacidade técnica, conhecimento e experiência para proporcionar a essas pessoas esse processo de mudança. Estimular cada um, dentro do seu tempo, dentro da sua velocidade, a um processo de melhoria. Para quê? Exatamente para isso. Para a gente estar aqui e poder ser feliz. Poder caminhar de uma maneira mais tranquila. João, muitas vezes as pessoas trabalham numa empresa, não se encontram, estão percebendo, se apercebem que estão ficando para trás, né? Que tudo que está à sua volta vai caminhando e você vai ficando, se frustrando, né? Muitas vezes sem encontrar uma solução, sem encontrar uma saída. Eu gostaria que você falasse a todo o nosso público, não importa se você é empresário, qual a profissão ou a função que você exerce na sua vida, mas quais os maiores motivos, né, de demissão de um funcionário? O que leva uma empresa a demitir um funcionário? Qual a incidência maior dessa demissão? Orlando, existem alguns estudos, né, de mercado que demonstram que 63% das demissões ocorrem por causa das questões comportamentais, atitude do indivíduo. Ou seja, na essência, o que ele pensa, a atitude, e o que ele faz, comportamento. Esse é o maior índice, embora a maioria das pessoas imagine que não, foi por causa do desempenho. Mas o desempenho, ela não enxerga que vem da atitude. É a maneira de pensar. Ou da falta de... Ou a falta de atitude, isso. Ou seja, até a falta de atitude é uma atitude. A falta de atitude gera o quê? Para ele, talvez uma acomodação, talvez achar que são os outros que têm que resolver. E a gente entende e sabe que isso tem várias implicações. No processo que a gente desenvolve, que é um processo focado no conceito de coaching. Ou seja, a gente não trabalha passado, a gente trabalha futuro. Não importa os problemas que as pessoas têm. O que importa é o potencial que eu posso desenvolver para que elas conquistem as coisas. Esse é o ponto mais importante. É focar resultado, focar felicidade, focar o que a gente consegue lá na frente, verdadeiramente. Então, esse é um processo de resultado. E quando a gente enxerga que dentro do ambiente das empresas, você não consegue estimular isso, vem o processo dimensional. As pessoas não percebem que a solução está dentro delas mesmas. Embora é meio batido às vezes isso, as pessoas já ouviram falar isso, mas a grande questão é o como despertar isso dentro de mim.
E o como vem através de técnicas, vem através de processos que a gente não acredita que o maior potencial vem da vivência. Por isso, desse tipo de treinamento. São certificações, essa é uma certificação em Teamworking, é uma das certificações em termos de mercado que a gente está lançando, e ela tem um potencial muito grande, né, de desenvolvimento das pessoas, de autoconhecimento das pessoas. Para quê? Para que elas possam retornar para o local de trabalho, ou possam voltar para suas lideranças, ou possam voltar para a sua empresa mesmo, e perceber o seguinte: caramba, eu posso fazer diferença, eu posso fazer diferente. E elas foram o quê? Simplesmente despertadas. O meu papel é muito pequeno dentro disso. O papel maior é de cada um dos participantes. Eles conseguirem enxergar que eles têm condições. Às vezes, por uma questão de instrução, não importa, elas não foram estimuladas por isso. Não foram ensinadas para isso, e não estão preparadas para isso. Muitas vezes falta apoio. Muita gente não consegue atingir o que poderia atingir por simplesmente falta de apoio. Quando você dá esse apoio para as pessoas, e eu costumo dizer, não é ajuda, é apoio. As pessoas precisam de apoio, não de ajuda. Ajuda leva ao quê? Leva à dependência. Eu não estou lá para ninguém depender de mim. Não pode se depender do João Vitorino ou do IDAP. O nosso processo é apoiar as pessoas para que elas mesmas consigam atingir os resultados. E a gente sabe que cada um é questão de direcionamento. Quando você direciona a pessoa, ela tem condições. Às vezes está no lugar errado, na função errada, e ela não está percebendo isso. Por isso que as empresas demitem. E às vezes não perceberam que também é um processo de seleção. A gente também auxilia as empresas num processo seletivo. Melhorar a seleção significa o quê? Eu trazer a pessoa certa para o lugar certo. Às vezes o grande erro é esse. Eu estou com pessoas certas, mas talvez no lugar errado. E esse que é o grande desafio que existe. Então, não importa se você é empresário, se você é empregado. Tenha uma atitude inteligente, procure o IDAP. Leve uma nova vida para todo o seu grupo, para toda a sua empresa, para a sua vida, para a sua família. Você vai ter o grande prazer que eu tive de conhecer uma figura humana excepcional, professor João Vitorino, de um profissional com uma larga e vasta bagagem profissional atrás dele, que vai, com certeza, fazer pela sua empresa, fazer pela sua vida, coisas muito importantes, promover mudanças muito significativas. Então, tome a atitude mais importante da sua vida. Ligue para o IDAP. Os meios de comunicação com o IDAP estão aí disponibilizados na tela para você. Aí está o site, o e-mail, o telefone. Só ligar. Agendar um horário, vai vir aqui. Estamos aqui no centro da cidade e pronto, tenho certeza que a sua empresa, seus colaboradores, a sua vida vai ficar muito, muito, muito melhor, muito mais agradável e muito mais rica. João, queremos aqui agradecer essa recepção, essa possibilidade de levarmos mais uma vez ao nosso público um assunto de interesse, tenho certeza de todos, né? Que espero some muito na tua vida, some muito no seu conhecimento, que sirva esse momento para que você mude a história da sua empresa ou a história da sua vida. Aqui está quem pode te ajudar, não é isso? É isso, Orlando. E eu quero também agradecer ao seu trabalho, o seu e da sua equipe também, do profissionalismo, né, feito. Aqui a gente já tinha se conhecido em alguns encontros, mas foi uma grata satisfação, né, de poder conviver com você e sua equipe durante um dia inteiro. Né? Vocês também passaram, né, parte desse processo, vivenciar aquilo, você me atura, mas não me larga. Exatamente. Então foi muito bacana, foi uma experiência deliciosa em relação a isso, e eu acho que os resultados também foram frutos dessa interação. Então, parabéns também aí pelo seu trabalho e obrigado. Obrigado a você. E a partir de agora, você vai estar sempre com o IDAP aí em sua casa, podendo ver coisas que com certeza vão levar você a pensar, a refletir e ver como as mudanças, as soluções são muito simples. Às vezes a gente é que complica. IDAP, desenvolvendo, inovando e aprimorando pessoas e empresas.